A cannabis medicinal está em todo lugar, né? Parece que virou uma promessa de alívio para tudo, de dor crônica até ansiedade. E não é para menos, já que tem uma indústria multibilionária construída em cima disso. Mas a pergunta que fica é: será que a ciência por trás de tudo isso realmente sustenta essa fama toda? Bora mergulhar nesses fatos para a gente entender melhor. E só para ter uma noção do tamanho disso, a gente está falando de uma indústria de 32 bilhões de dólares. Isso aqui não é um mercadinho de nicho, não. É uma força econômica gigantesca que mostra o quanto a cannabis já se enraizou na nossa cultura. Mas, de onde vem tanta procura? E aí é que a gente chega no ponto central. O que está levando milhões e milhões de pessoas a buscar alívio em produtos de cannabis? A resposta, na verdade, está em alguns dos problemas de saúde mais comuns e, vamos ser sinceros, mais difíceis de tratar hoje em dia. Basicamente, os três principais motivos são esses aí: dor crônica, ansiedade e problemas para dormir. Milhões de pessoas acreditam que a cannabis é uma solução natural e que funciona. Essa é a crença popular que alimenta essa indústria gigantesca. Mas e a ciência? O que ela realmente tem a dizer sobre isso? Pois é aqui que a história começa a virar. Uma revisão científica nova e bem grande resolveu botar essas crenças à prova. E os resultados, olha, são, para dizer o mínimo, bem surpreendentes. E não foi um estudozinho qualquer, não. Os pesquisadores pegaram mais de 2.500 estudos e pesquisas, feitos ao longo de 15 anos para analisar. É a dimensão desse trabalho que o torna tão importante com tanto peso. E essa aqui é a conclusão principal dita pelo próprio autor do estudo, o Dr. Michael Hill. Ele está dizendo basicamente que, para a maioria dos motivos pelos quais as pessoas usam cannabis, simplesmente não existe prova científica forte de que funcione. Isso mostra que existe um buraco, um abismo mesmo, entre o porquê de as pessoas usarem e o que a ciência consegue de fato comprovar. Certo, então vamos esmiuçar isso um pouco melhor. A gente vai olhar agora cada uma daquelas três alegações principais: dor, sono e ansiedade, e comparar o que o pessoal acredita com o que a ciência encontrou de verdade. Primeiro, a dor crônica. Esse é talvez o principal motivo de todos, né? A ideia de um remédio natural para a dor, nossa, é muito atraente para quem vive com dor constante, dia após dia. E aqui o contraste é gritante. Enquanto muita gente acha que é uma solução eficaz, a revisão científica mostra que as evidências são bem limitadas. Na verdade, várias sociedades médicas importantes não recomendam o uso como primeira opção de tratamento para dor crônica. E não é só a questão de talvez não funcionar. Existem riscos bem conhecidos. A revisão, por exemplo, destaca que fumar ou vaporizar cannabis está ligado à bronquite crônica, além da chance de exposição a toxinas. É algo que precisa entrar na conta. Beleza, vamos para o segundo ponto, o sono. Tem muita gente que jura de pé junto que a cannabis ajuda a ter uma boa noite de descanso. Mas o que será que os estudos dizem? E de novo, a gente vê essa diferença enorme. Apesar de muita gente dizer que funciona, a pesquisa científica sobre o assunto é fraca, não chega a uma conclusão. As principais organizações de pesquisa do sono, por exemplo, não recomendam o uso. E aqui tem uma outra visão que é bem interessante para explicar isso. O Dr. Ryan Vendrey, da Johns Hopkins, levanta a possibilidade de que aquela dificuldade para dormir quando se para de usar cannabis não seja uma prova de que ela funciona. Na verdade, pode ser um sintoma de abstinência. A insônia volta e a pessoa acaba entrando num ciclo, achando que não consegue dormir sem o produto. E para fechar essa trinca, vamos falar da ansiedade. Com os níveis de ansiedade subindo em todo lugar, muita gente tem buscado na cannabis uma forma de alívio. Nesse caso, a coisa é um pouco mais complexa. Os resultados são meio confusos. Uma análise mostrou que o CBD oral pode sim ajudar a reduzir sintomas de ansiedade. Por outro lado, um outro estudo grande com veteranos de guerra não encontrou nenhuma diferença significativa em comparação com o placebo. Ou seja, não dá para bater o martelo. Mas aqui vem um alerta muito, muito sério, principalmente quando se fala de saúde mental. As sociedades médicas avisam que, em vez de ajudar, a cannabis pode, na verdade, piorar ou até mesmo ser o gatilho para doenças mentais graves, como a psicose. É um risco enorme que precisa ser levado em conta. Só que a conversa não para por aí, na questão de funcionar ou não. Existem outros riscos bem importantes que a gente precisa falar, focados no vício e na falta de regulamentação do mercado. Olha, e esse número aqui é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Uma análise de vários estudos, citada nessa revisão, descobriu que 29%, ou seja, quase uma em cada 3 pessoas que usam cannabis medicinal, tem sintomas de transtorno por uso de cannabis.
E só para a gente entender direitinho o que isso significa, o transtorno por uso de cannabis é uma condição médica real, diagnosticável. É quando a pessoa simplesmente não consegue parar de usar, mesmo que isso esteja causando problemas sérios na saúde e na vida social dela. E o fato de que quem usa para fins medicinais pode ter um risco ainda maior de desenvolver isso é bem preocupante. Outro problemão é a falta de controle. Não existe uma regra única, uma fiscalização nacional que garanta a qualidade. E o que isso significa na prática? Que os produtos vendidos por aí podem estar contaminados com mofo, pesticidas e até metais pesados. A pessoa vai buscar um produto para a saúde e pode acabar se expondo a outros perigos. E o mais maluco, talvez, seja isso aqui. Nem a comunidade médica se sente preparada para lidar com isso. Só 1/3 dos médicos diz que se sente confiante com o que sabe sobre o assunto. E, ao mesmo tempo, 86%, uma maioria esmagadora, admite que precisa de mais treinamento. Isso acaba deixando os pacientes meio que no escuro, sem uma orientação adequada. Bom, depois de ver tudo isso, fica a pergunta, né? E agora? Para onde a gente vai? Como é que se equilibra essa demanda enorme do público com a necessidade de ter produtos seguros e que comprovadamente funcionam? Os cientistas que fizeram essa revisão toda, eles deixam bem claro o que precisa ser feito. Eles pedem por estudos clínicos sérios, em larga escala, para a gente finalmente entender o que funciona, para quê e em qual dose. Pedem também por mais educação, tanto para os médicos quanto para os pacientes. E, claro, o mais importante, uma regulamentação melhor dos produtos para garantir a segurança de todo mundo. E para fechar, fica essa reflexão aqui que dá o que pensar. O Dr. Vandrey aponta o grande dilema. Por que uma empresa gastaria milhões de dólares numa pesquisa super rigorosa se ela pode simplesmente vender o produto agora, sem precisar provar nada? Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental no ar. Nesse mercado de cannabis que não para de crescer, quem é que está, de fato, cuidando da saúde do paciente?